Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, é claro que o assunto vai ser tarifas, né, Sol? Ontem, quarta-feira, dia 30 de julho, o Brasil foi bombardeado por notícias, né? Primeiro, a gente teve a aplicação da Lei Magnitsky sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E essa lei é um mecanismo previsto na legislação estadunidense usado para punir supostos violadores de direitos humanos no exterior. Então, entre outros pontos, a medida bloqueia bens, contas e empresas dos alvos da sanção nos Estados Unidos. E aí, um pouco depois, um comunicado da Casa Branca oficializou a tarifa de 50% sobre o Brasil. Então, o presidente Donald Trump ele assinou uma ordem executiva, né, que impõe uma tarifa adicional de 40% sobre produtos brasileiros, elevando o total para 50% e oficializa, né, a taxação sobre o Brasil. E aí, segundo a Casa Branca, essa medida foi adotada em resposta a ações do governo brasileiro que representariam uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos. E na ordem executiva oficial que foi assinada, os Estados Unidos excluíram várias dos principais produtos que são exportados do Brasil para os Estados Unidos, né, da tarifa, incluindo suco de laranja, algumas aeronaves, celulose e produtos de cunho energético, o que trouxe um grande alívio, né, para grandes cadeias produtivas do Brasil, que tem os Estados Unidos como principal destino. Mas o decreto ele tem vários anexos, né, que somam em 694 itens que foram isentos, mas alguns deles não foram isentos, né, Sol? Quais são eles? Conta pra gente. Sim, Cami, de fato que produtos como café, cacau, carne, frutas, todos importantes, né, na pauta de exportações brasileiras, não foram incluídos na lista de exceções e, portanto, devem ser atingidos pelas novas tarifas impostas aí pelo governo dos Estados Unidos. Então, cuidado, porque apesar das exceções reduzirem o impacto inicial esperado, o tarifaço ainda pode afetar significativamente as vendas externas aqui do Brasil. Enquanto isso, segundo o secretário de Comércio dos Estados Unidos, produtos naturais que não são cultivados em solo americano, como por exemplo o café, né, o cacau, poderão ser inseto das novas tarifas caso os Estados Unidos fechem acordos comerciais com países produtores. Mas para o Brasil, a estimativa é que quase 36% do valor exportado dos Estados Unidos seja impactado pela nova tarifa aí de 50%, lembrando também que entra em vigor no próximo dia 6 de agosto. Outros 45% das exportações seguirão pagando tarifas anterior de 10%, enquanto os 19,5% restantes estarão sujeitos às tarifas globais dos Estados Unidos, que variam entre 25% e 50%. Mas, Camila, a verdade é que, por enquanto, vamos ver o que vai acontecendo e o Ministério de Desenvolvimento de Indústria, Comércio e Serviços deve divulgar esses dados oficiais ainda hoje, né? Então, temos que ficar muito atentos com isso também. Sim. E ontem também, né, Sol, a gente viu depois desse anúncio que a gente teve várias oscilações imediatas no mercado, né? Por exemplo, a Bolsa e o dólar fecharam em alta após a Casa Branca divulgar a lista de produtos brasileiros que foram isentos. Então, o principal índice da Bolsa brasileira, ela avançou, né, 0,95%, com destaque para as ações da Embraer, que dispararam quase 11%, e o dólar americano também subiu, embora tenha recuado das máximas do dia, né? Então, a moeda norte-americana ela fechou com alta de 0,36%, cotada aí em R$ 5,58. E voltando a falar da Embraer, sobre dentre as principais preocupações do governo brasileiro estavam as aeronaves produzidas pela Embraer, né, que exporta 45% das suas aeronaves comerciais e 70% dos jatos executivos para os Estados Unidos. Então, isso é um alerta também, né, para um sério impacto para uma outra empresa que é a Suzano, que é um dos maiores produtores de celulose do mundo também, né? Então, com esse decreto, as ações da Embraer subiram 11% em São Paulo e as da Suzano também ganharam mais de 1% ontem no pregão da tarde.
Sim, Cami, e de fato também que as ações dos frigoríficos brasileiros também apresentaram forte alta, né, na sessão de ontem, na B3, apesar de não integrarem aí a lista de produtos isentos da tarifa de Donald Trump. Há algo também que vamos ficar de olho agora, que é a legalidade dessas tarifas que estão sendo aplicadas pelo governo americano, pois parece que o Tribunal de Apelações dos Estados Unidos analisará, né, o caso que disputa sobre a legalidade das tarifas comerciais impostas pela administração do governo de Donald Trump. Então, veremos o que acontece também com isso. Caso a corte seja confirmado que as tarifas impostas por Donald Trump são ilegais. Embora Trump tenha outras bases legais para aplicar tarifas, sabemos, né, que esses processos também costumam ser mais lentos, exigem estudos detalhados por parte das agências comerciais. O mercado financeiro dos Estados Unidos e do mundo acompanharão com certeza e de perto este caso, especialmente diante do aumento generalizado das tarifas americanas que começam amanhã, Camila, né? Pois é, pessoal, a boa notícia é que, além de termos vários produtos isentos, né, das tarifas, a demanda pelos nossos grãos segue bastante aquecida, né, especialmente por parte da China. Então, os prêmios da soja brasileira, eles retomaram a alta, né, impulsionados pela demanda, principalmente da China, e a maioria dos contratos, eles registram aí incrementos expressivos nos âmbitos diário, semanal e mensal, principalmente para os meses de fevereiro de 2026 e outubro de 2025. E o nosso milho também segue com prêmios com preços de exportação sustentados pelos prêmios, né? Por causa dessa demanda aquecida, inclusive com a China comprando também. Então, pessoal, vamos ver se o Brasil ele vai conseguir estabelecer mais algum acordo, né? Algum acordo, né, com os Estados Unidos antes do dia 6 de agosto, que é um novo dia, né, em que as tarifas passarão a valer. E nesse momento, produtor, o melhor a se fazer é, de fato, manter a calma, né, e acompanhar o desenrolar dessa história. Então, pessoal, não perde mais tempo, tá? Acesse o nosso site ou entre em contato com a gente pelo link aqui na descrição do vídeo. E lembrando que se você está nos assistindo de outro país, no YouTube você consegue ativar as legendas para acompanhar tudo que está sendo conversado por aqui, tá bom? Então, ativem aí as legendas. Ok, pessoal? Obrigada e excelente dia. Tchau, tchau.